Fala galera ligada no Brand Time, tudo bom aí? Todos sabemos que as possibilidades do corpo humano são praticamente ilimitadas. O mais importante é desejar com muita vontade e não ter medo das dificuldades. No entanto, nem todos têm a força necessária, nem trabalham duro o suficiente para superar essa barreira que, na verdade, é inexistente. Aquelas pessoas que conseguem fazer isso se tornam famosas e, aos olhos do público, são mais parecidas com máquinas do que com humanos. Hoje, daremos provas disso e você descobrirá por que algumas pessoas mundialmente famosas não parecem humanos. Vamos lá! Cristiano Ronaldo. Quando o Cristiano Ronaldo era criança e ia para as aulas de futebol, provavelmente ninguém imaginava a estrela que ele se tornaria. Cristiano Ronaldo. Hoje em dia, ele joga no clube de futebol italiano Juventus e é dono de muitos títulos. Ele foi 5 vezes vencedor do prêmio Bola de Ouro, 5 vezes jogador do ano e múltiplas vezes o melhor artilheiro de várias ligas e campeonatos. Cristiano tem muitas conquistas e seu nome é bem conhecido até entre aqueles que não estão interessados em futebol e em esportes em geral. Obviamente, todas essas conquistas não caíram do céu. Durante toda a sua vida, o atleta português trabalhou duro e treinou muito para isso, tanto que suas habilidades físicas dificilmente podem ser comparadas às de uma pessoa comum. Mas não podemos deixar de falar da sua personalidade de líder que surgiu desde muito jovem. Quando o Cristiano tinha 15 anos, ele foi diagnosticado com taquicardia, mas não aceitou que um diagnóstico acabasse com sua carreira. Ele sobreviveu à operação necessária e depois à recuperação. Este foi o primeiro obstáculo que o Cristiano superou em seu caminho e desde então ele não pôde mais ser parado. Para manter-se em excelente forma física, Cristiano treina pelo menos 5 vezes por semana. Cada vez ele gasta pelo menos umas 3, 4 horas. Alguns dias ele faz treinamentos individuais, outros ele aprimora as habilidades de jogo junto com o time. O jogador de futebol garante sempre que a porcentagem de gordura em seu corpo não exceda 10% e, portanto, se dedica muito a exercícios de cardio. Isso é, corre, anda energicamente, anda de bicicleta estacionária. Para manter a massa muscular em boa forma, ele faz exaustivos ciclos de exercícios. Isso é, saltos, flexões com palmas, pulos. O segredo do abdômen perfeito do jogador é um conjunto de exercícios que são realizados todos os dias. O recorde do Cristiano é de 3.000 abdominais por dia. Além disso, o jogador pratica alongamento e, para ser realmente hábil, desenvolve intensamente seu equilíbrio e coordenação. O treino exaustivo é sem dúvida uma prova diária. Mas não, Cristiano não se limita a isso. O atleta vive sob restrições constantes. Ele tem uma dieta rigorosa e um horário de sono ainda mais restrito. Se ele fosse dormir tarde demais, o corpo dele simplesmente deixaria de suportar as enormes cargas. Qual é o segredo desse cara, você deve estar se perguntando? De onde ele tira a sua força de vontade? É bem simples. O segredo é como ele vê sua profissão. Cristiano ama o que faz. Cristiano que se puede meter dentro del área, Cristiano que busca la derecha. Madre mía. ¡Gol de Cristiano! Lionel Messi. Já que começamos falando das façanhas do Cristiano, então a próxima pessoa tem que ser o Messi. Ele é uma pessoa igualmente importante no mundo do futebol e, portanto, merece o mesmo respeito e atenção. Lionel Messi, 5 vezes vencedor da Bola de Ouro, ao lado de Cristiano, ocupa o primeiro lugar absoluto. Esse jogador entrou para o livro Guinness dos Recordes pelo número de gols marcados. Ele é 6 vezes vencedor da Chuteira de Ouro Europeia. Leo Messi. Podemos falar sobre suas conquistas por muito tempo. Em vez disso, preferimos dizer qual é o inacreditável preço desse sucesso tão incrível. Desde a adolescência, Messi sabia que não se pode desistir nunca. Um bom exemplo a seguir foi mostrado a ele pelo seu próprio pai. O jovem Lionel foi diagnosticado com desequilíbrio hormonal. O adolescente era muito baixo para sequer pensar no futebol profissional. Os caros remédios do tratamento não eram acessíveis para a família, mas o pai de Messi encontrou uma saída. Ele arriscou enviar seu filho para um teste no Barcelona. Tudo ocorreu conforme o planejado. O adolescente foi chamado para a equipe e lá o seu tratamento foi pago. Depois de um tempo, no primeiro jogo, Leo marcou 5 gols, provando que o futebol para ele não era um passatempo, era uma vocação. ¡Qué maravilla! Rey Messi al área, remata y ¡qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol!
A maioria dos treinos de Messi se concentram na sua capacidade de correr. O jogador de futebol está constantemente trabalhando na sua resistência e na sua velocidade. Ele se dedica muito ao desenvolvimento da agilidade. Durante o treino individual, ele faz um grande número de agachamentos, pula corda. Todos esses exercícios ajudam a manter em forma a sua arma mais importante, os músculos das pernas. Quanto ao treinamento no campo de futebol, tudo é bem simples. Repetição, repetição e repetição. O jogador corre muito, afia as habilidades com a bola e faz tudo para ser ainda mais ágil e flexível. Isso pode parecer surpreendente, mas o que garante pelo menos metade do sucesso do Messi é a alimentação adequada. Aqui, Messi conta com a ajuda dos especialistas contratados por ele. Antes de fazer um plano de dieta rigoroso para o jogador, um médico examinou todos os músculos do corpo do atleta. Hoje em dia, os principais inimigos da forma física de Léo são os açúcares, as comidas com farinha e outros alimentos nocivos. Até mesmo a ingestão de carne de Messi foi diminuída para evitar problemas digestivos. Os fãs adoram enfatizar a diferença na aparência de Ronaldo e de Messi. No entanto, muitos dizem que o argentino simplesmente não se preocupa tanto com a sua aparência. Ele não treina menos que Ronaldo, ele só se preocupa mais com as habilidades que o ajudam a jogar futebol. Se os cientistas provassem que ter um tanquinho ajuda a marcar gols com mais frequência, Messi definitivamente teria a barriga trincada. De todas as formas, é praticamente impossível comparar as habilidades e capacidades de Léo com as capacidades de uma pessoa comum. É por isso que ele pode ser chamado de uma máquina do futebol profissional. Floyd Mayweather. Este grande boxeador já não é mais tão jovem. Sua última luta aconteceu no dia 26 de agosto de 2017 e não há muita informação sobre como ele treina agora, ou até mesmo se ele treina ou não. Isso, no entanto, não é motivo para esquecer as conquistas passadas. Hoje você saberá o preço delas. Como todas as outras pessoas do nosso vídeo, Floyd começou sua carreira esportiva ainda na infância. Ele passou por momentos difíceis na vida. O boxe o ajudou a se distrair dos problemas e depois a lidar com eles. A vida dura e a luta forjaram juntamente a personalidade de um campeão que não tem medo de dificuldades e está disposto a se dedicar aos treinamentos. Assim como todos os outros atletas profissionais, Floyd teve que treinar muito para ser sempre bem-sucedido. Tanto que em algum momento, os exercícios exaustivos se transformaram em uma rotina incômoda. Então, foi preciso inventar novos exercícios. Uma coisa interessante é que o boxeador sempre treinava com o mesmo empenho. Se ele fosse ou não entrar no ringue no futuro próximo, não importava. A forma física devia ser sempre mantida. Os momentos competitivos, no entanto, sempre tiveram grande importância para Mayweather. Antes de cada luta, ele sempre se concentrava em ser melhor que seu oponente. Por exemplo, se ele descobrisse que o seu adversário corria 10 km por dia, Floyd correria 12 ou até 14 km. Normalmente, a distância padrão percorrida por ele nos treinos era de 5 a 8 km. Após esse aquecimento, o boxeador costumava ir para o ringue, onde 3 a 4 parceiros esperavam para lutar com ele. Com cada um deles, Floyd trabalhava por 10 minutos. Assim aprendia a se adaptar a diferentes estilos de luta. Depois do ringue, praticava golpes em um saco de pancadas por pelo menos uns 30 a 40 minutos. Em seguida, trabalhava com a pera de alta velocidade, fazia agachamentos pelo menos 200 vezes, mais exercícios com barra e flexões. Não podemos esquecer da corrida e dos exercícios abdominais. Depois de um treino tão exaustivo, uma pessoa comum mal poderia sair da academia sozinha. No entanto, o Floyd fazia isso quase todos os dias. Precisam de mais provas de que ele não é humano? Conor McGregor. A carreira deste guerreiro irlandês está em seu apogeu e, portanto, as informações sobre seu treinamento selvagem são abundantes. Mas, primeiro, apresentaremos este atleta, caso alguém não acompanhe as artes marciais mistas. Conor McGregor está em nosso 9º lugar no ranking dos melhores lutadores da UFC, independentemente da categoria de peso. Ele também possui uma carreira no boxe profissional e o título de ex-campeão da UFC. No início de sua carreira, quando não tinha muito dinheiro, Conor tinha que trabalhar como encanador. Este período de sua vida merece atenção especial, porque é muito difícil manter a forma física em condições de exaustão constante. Mas McGregor não desistiu, não deixou a batalha para depois e obstinadamente lutou contra as dificuldades e circunstâncias. Naquela época, ele não usava suplementos caros, descansava pouco, comia apenas 2 vezes por dia e ainda assim conseguiu manter uma boa forma física. Devemos
respeitar a grande fé em si desse cara. Hoje em dia, em épocas comuns, Conor visita a academia regularmente. Caso contrário, ele não teria sido capaz de se tornar famoso e ganhar seus títulos. Quando faltam 8 semanas para uma luta, ele aumenta a carga de exercícios e treina durante quase todo o seu tempo livre. McGregor é famoso por sua incrível velocidade e destreza. Por isso, as idas frequentes à academia e exercícios com pesos não são sua tática. Em vez disso, ele realiza muitos exercícios com seu próprio peso, salta, desenvolve velocidade e usa elásticos TRX. Não podemos enumerar todos os exercícios e táticas de combate, pois eles são mantidos em segredo. A única coisa que podemos dizer é que o Conor não tira quase nenhum dia de folga e treina de 5 a 6 vezes por semana. Usain Bolt. Terminaremos a nossa lista de pessoas que treinam como máquinas com este atleta jamaicano. Usain Bolt foi 9 vezes campeão olímpico e 11 vezes campeão mundial. Nos 16 anos de sua carreira esportiva, ele alcançou muitos recordes mundiais. Ao listá-los, nem mesmo acreditamos que uma pessoa é capaz de alcançar conquistas tão incríveis. Como já dissemos hoje, as habilidades humanas são limitadas apenas pelas próprias pessoas. Usain Lightning Bolt sempre acreditou em si mesmo, insistiu muito em seus inúmeros objetivos e hoje é impossível não olhar para ele com admiração. Mas vamos aos treinos. Como você deve ter adivinhado, houve muitos na vida desse atleta. Quando Usain Bolt ainda era criança, seu treinamento era assim. Se o objetivo era correr 400 metros com perfeição, então durante o treino ele precisava executar uma série de 500, 600 e 700 metros. Este episódio de sua vida é descrito por Usain em sua autobiografia e termina assim: para mim, era quase impossível. Muitas vezes eu vomitei na pista depois de fazer uma série dessas distâncias e implorei ao treinador para descansar. Os atletas de ponta devem ter os músculos do corpo bem desenvolvidos. Por isso, em um dado momento, Usain teve um treinador que o obrigava a fazer 700 exercícios abdominais diariamente, sem uma pausa para descansar. Se alguém do grupo parava, por exemplo, se os músculos simplesmente não aguentassem o esforço, todos tinham que começar tudo de novo. Esses treinamentos eram parecidos com uma tortura, mas temos a impressão que a formação dos heróis do esporte mundial é assim mesmo. Já em uma idade mais adulta, o treinamento do jamaicano não era mais tão doloroso. Quase todos os dias, a partir das 10 da manhã, o atleta fazia cardio por pelo menos 3 horas, fazia exercícios de corrida e se exercitava na academia. Para as pessoas comuns, esses treinamentos são quase impossíveis. Meus amigos, o vídeo de hoje fica por aqui. Lembre-se, tudo está nas suas mãos e talvez um de vocês, em breve, esteja em pé de igualdade com essas pessoas incríveis aí. Até a próxima! Tchau!